Bem-vindo ao canal Xadrez África, um canal dedicado à promoção do xadrez africano. O Campeonato Nacional de Júniores de Angola terminou. Já trouxe aqui num dos vídeos anteriores os resultados finais desse campeonato. E hoje então eu trago para vocês a análise de mais uma partida deste grande evento, que premia o conhecimento tático do segundo escalão do xadrez angolano. Falo da partida entre Luceni Mendes e Domingos Félix. Vamos aos detalhes desta partida na sequência. Aqui estou eu. De branca jogou Luceni Mendes e abriu com o peão do rei, ao que o Domingos de pretas respondeu com a defesa Caro-Kann. Ambos seguiram o repertório D4, D5, cavalo C3, seguiram na variante clássica D por E4, cavalo por E4 e segue o jogo. Bispo F5, um lance que desenvolve a peça ao mesmo tempo atacando o cavalo, que pula para G3, contra-atacando o bispo, que agora vai para G6. Até aqui está tudo normal. Cavalo F3, o Mendes segue desenvolvendo as peças. E6, o Domingos quer desenvolver o bispo de casas pretas. H4, o Mendes arrisca avançando o peão da ala do rei e Domingos faz o H6. Bispo D3, propondo a troca dos bispos, e trocaram os bispos em D3. Seguiu cavalo F6, bispo D2, cavalo de B D7, C4, o Mendes ganha espaço no centro, dama C7 e aqui veio o roque mesmo com o peão de H tendo avançado. Bispo E7, torre de F E1, a torre está centralizada e Domingos também faz o roque. Torre E2, o Mendes quer dobrar na coluna E, torre de F E8, o Domingos também centraliza a torre na mesma coluna, contra-atacando de modo indireto. Torre de A E1, assim veio a dobradinha e claro, o próximo passo é tentar então abrir a posição de modo que a dobradinha tenha efeito nesta coluna. Torre de A D8, de modo indireto na cara da dama, e o Mendes não quer saber, tira logo a dama desta coluna. Bispo D6, cavalo E4, propondo a troca de peças e trocaram os cavalos em E4. Cavalo F6, atacando a torre que volta para E2. Bispo F4, propondo a troca de bispos, mas o Mendes quer manter esse bispo de casas escuras. Cavalo H7, B4, B6, bispo B2, bispo D6, com ataque no peão de B, então dama C3, defende o bispo e fica de olho na casa de G7. Então, bispo F8 já defendendo de maneira antecipada. Cavalo E5, o Mendes coloca o cavalo em um posto avançado, embora ainda possa ser expulso. A6, dama F3, de olho na casa de F7, que no momento está muito bem defendida pela dama. Torre D6, torre E4, o Mendes quer reforçar o ataque nesta casa, mas veio o cavalo F6 que ataca a torre, ao mesmo tempo limitando o acesso a esta casa de F7. A torre atacada segue com o plano F4, então Domingos Félix decide reforçar a defesa desta casa. Torre E7. Bispo A3, um lance que ameaça o B5 com ataque nestas torres alinhadas na diagonal, forçando o Domingos a se defender e aí, além de ganhar um peão, tem um peão passado, então esse lance é muito forte. Então C5 é um lance que defende tudo. D por C5, B por C5, o tema tático está defendido. Bispo B2, o Mendes abre mão deste peão em busca de futuros temas táticos nesta
diagonal. Veio dama B7, um lance que propõe a troca de damas, e veio o lance da partida, o sacrifício de qualidade, com objetivo claro de abrir a coluna G e atacar sem limite. Aqui não tem como, o Domingos vai ter que aceitar o sacrifício, porque se trocar as damas, entra neste final com qualidade a menos e vai ser difícil evitar a derrota. Então Domingos foi para a luta, aceitou o sacrifício. E agora, claro, o Mendes não pode trocar as damas, veio dama G3 cheque, e aqui o melhor lance seria o rei H7. É uma posição que garante um certo equilíbrio, segundo a engine. Porém, Domingos Félix cometeu então um erro cobrindo o cheque de bispo, e agora veio o cavalo G4, e aqui os temas são tantos, e aqui Domingos Félix fez o seu último lance na partida, o E5, porque depois do cavalo por H6 cheque, Domingos Félix decidiu abandonar esta partida, perdeu um peão da coluna H, ameaça este terrível cavalo F5, que além de dar duplo nas torres, o que só por isso já seria grande vantagem, ainda tem então a questão da ameaça de checkmate, e não daria para defender todas estas ameaças. Então a partida está realmente perdida e não dá para salvá-la. Então Domingos reconheceu o tema e decidiu humildemente abandonar a partida, e assim confirmando mais uma vitória do Lurseny Mendes, uma vitória importante que garantiu o 9º lugar para este atleta do clube Núcleo Giga Luanda. E aqui está a precisão da partida: 86.6 para Mendes Lurseny e quase 80 para Domingos Félix, com direito a 2 gafes do Domingos contra uma do Lurseny, sendo então a última gafe aquele bispo G7 que cobriu o cheque de dama ao invés de movimentar o rei, que era o melhor lance da posição. O bispo G7 deixou o bispo cravado e deu todo o tempo para o cavalo ameaçar temas táticos que iriam resultar na derrota. Por isso, o bispo G7 foi determinante no resultado deste confronto. E assim então termina a análise de mais uma partida do Campeonato Nacional de Juniores de Angola. Até o próximo vídeo.